Olá, queridos irmãos. Nesta quinta-feira, a nossa meditação será no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 35 ao verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar? Santo e eterno Deus, abençoa o teu povo e todas as pessoas que ouvirão esta mensagem. Abra os seus corações, dá-nos o entendimento vindo do teu Espírito Santo, Senhor, para entendermos e aplicarmos às nossas vidas o ensinamento da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa passagem é uma história muito conhecida de todos nós, né? É a história de um endemoniado gerazeno que fora liberto por Jesus. O verso de número 26 conta o início dessa história, do capítulo 8 de Lucas. Jesus está chegando à cidade dos Gerazenos, que ficava próximo à cidade da Galileia, e logo ao desembarcar, Jesus é surpreendido então por um endemoniado. E o texto diz que esse endemoniado, esse homem, ele vivia nas ruas, quase que despido, e vivia nos sepulcros. As pessoas o tinham como louco. E então Jesus vê que aquele homem está cheio de demônios. E então esses demônios começam a falar, a conversar com Jesus e a pedir para que Jesus não os atormente. Então, Jesus, já estando prestes a expulsar os demônios daquele homem, libertar aquele homem daquela escravidão demoníaca, os demônios então rogaram para que Jesus os mandasse para os porcos. E ali estava, no versículo 32, uma grande manada de porcos. Jesus então concordou e mandou que esses demônios que estavam naquele homem fossem e possuíssem aqueles porcos. E então os porcos possuídos com aqueles demônios correm e se precipitam despenhadeiro abaixo, e todos aqueles porcos se afogam no lago. Os porqueiros, aqueles que estavam responsáveis pelos porcos, então ficam amedrontados, veem tudo aquilo e fogem, e vão anunciar na cidade e pelos campos tudo o que tinha acontecido. Pois bem, o homem que estava escravizado há muito tempo por aqueles demônios agora estava são, liberto. E aquele homem então, diante das pessoas e diante do próprio Cristo, se mostrava agora como uma pessoa normal, liberta, transformada. Estava vestido, diz o versículo 35, em perfeito juízo, assentado, olhando para as pessoas os vendo. E ele então dava testemunho de Cristo. Mas as pessoas ficaram atemorizadas, cheias de temor por tudo que estava acontecendo naquele vilarejo e por tudo aquilo que os porqueiros tinham anunciado a eles. Mesmo vendo aquele homem liberto, eles então, a população então e daquela região, pedem para que Jesus os deixe em paz, porque eles estavam amedrontados. O final da história conta então que
O homem, ele é então comissionado por Jesus a permanecer em sua terra e a pregar o evangelho e falar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito por ele. Meus irmãos, ao ler esse texto, eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo que estão registradas em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 4. O apóstolo Paulo, ele trata no capítulo 4 de 1 Timóteo sobre a apostasia e muitas pessoas que darão ouvidos a espíritos enganadores, a falsos profetas, e esses enganos viriam com proibições de coisas que são do próprio Deus, como por exemplo o casamento, a abstinência de alimentos. E aí o apóstolo Paulo conclui esse primeiro pensamento dizendo que tudo foi criado por Deus e recebido com ações de graças, nada é recusável. Que tudo que Deus criou é bom, na verdade. Isso foi isso que o apóstolo Paulo disse. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 4. O que Paulo está dizendo então naquele texto é que aquilo que as pessoas proíbem, aquilo que os falsos profetas proíbem, aquilo que eles ensinam com as suas mentiras, vão frontalmente contra os princípios e os ensinamentos de Deus. Negam, portanto, aquilo que provém de Deus e ensinam o povo então a negar todas essas coisas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente lê esse texto de Lucas capítulo 8 e a reação deste povo, que ao ouvir o testemunho e o anúncio daqueles porqueiros de que os porcos tinham se precipitado despenhadeiro abaixo e afogados naquele lago, eles desprezam então aquilo que Cristo fez por aquele homem e passam então a dar crédito e a ouvir os porqueiros que estavam contando simplesmente o prejuízo que eles tiveram com aqueles porcos. E algumas coisas, meus irmãos, a gente aprende aqui nesse texto. A primeira coisa que a gente aprende é que quando a gente olha para a humanidade, meus irmãos, quando a gente olha para esse mundo, a gente percebe que a humanidade ela já se acostumou em meio ao caos. Esse caos gerado pelo pecado, pelo sistema pecaminoso, e não é sem razão que o apóstolo João, em sua primeira carta, diz que o mundo jaz no maligno, esse sistema pecaminoso jaz no maligno. E aí, meus irmãos, a gente percebe então a humanidade em meio a este caos e já tão acostumada com todo esse problema pecaminoso, né? Que quando aparece algo diferente, e esse algo diferente é o Evangelho, tudo é tratado com muita desconfiança. Mas a pergunta que eu faço a partir desse texto é: como, meus irmãos, nós podemos ter esperança em meio ao caos, em meio a este mundo pecaminoso e já corrompido pelo pecado? E esse texto nos ensina que somente o Evangelho pode trazer esperança para um mundo em caos, para um mundo em sofrimento. Vejam, meus irmãos, que este mundo que nós estamos vivendo, ele está cheio de profetas do caos. Olhem para esse texto e vejam, meus irmãos, os profetas do caos anunciando o mal, anunciando aquilo que é contra o Evangelho às pessoas. E esses profetas do caos, eles são aqui representados pelos porqueiros. Eles estavam cuidando dos seus porcos. Quando eles veem os seus porcos se precipitando de espinhadeiro abaixo, eles então vão anunciar às cidades e aos campos o que tinha acontecido com os seus porcos. Então eles trazem temor ao coração das pessoas. Vejam, eles não vão anunciar o que o Senhor tinha feito com o homem que era visto como um lunático, um louco que vivia nos sepulcros, mas que agora estava em perfeito juízo e transformado, liberto por Cristo. Eles não vão anunciar as boas novas de salvação, eles vão anunciar
a perda que eles tiveram com os seus porcos. Eles vão anunciar, então, um desespero, um anúncio de tribulação, de medo às pessoas. Vejam, meus irmãos, que coisa terrível, porque este mundo em que nós estamos vivendo, tão corrompido pelo pecado, traz como única notícia para as pessoas que elas estão então em perigo, né? Nós temos visto por aí afora, meus irmãos, tantas más notícias, tanta notícia pessimista, né? Pronunciada pelos profetas do caos, que falam acerca daquilo que lhes pertence e que muitas vezes, meus irmãos, enche o nosso coração de temor, de tristeza. Mas também, meus irmãos, esse texto nos apresenta os resultados, então, desses anúncios pessimistas, porque o versículo número 39 diz que quando então Jesus se aproxima daquelas pessoas, as pessoas já tinham sido contaminados pelos profetas do caos, e eles então, verso 37, eles passaram a rogar a Jesus para que se retirassem deles. Vejam só, eles estavam diante do Salvador, do Senhor de todas as coisas, daquele que tinha libertado aquele homem da prisão de Satanás, e ao invés daquelas pessoas abraçarem a Jesus, receberem Jesus em suas vidas e pedirem a Cristo para que continue com eles, eles fazem justamente o contrário. Eles pedem a Jesus para que se ausente daquele lugar, porque eles estavam amedrontados. Este é o efeito das profecias do caos. Este é o efeito, meus irmãos, do anúncio daquilo que não é o Evangelho, daquilo que na verdade é a continuação desse sistema pecaminoso que tem então atingido as pessoas sem distinção. Quando o Evangelho, meus irmãos, ele é anunciado, as pessoas, se elas não forem transformadas por Cristo, se o Evangelho não entrar nos seus corações, elas verão e ouvirão o Evangelho com desconfiança, porque estão acostumadas com a corrupção do pecado. Meus irmãos, mas esse texto também, em terceiro e último lugar, nos mostra o que Jesus faz. À primeira vista, a gente vê no versículo 37, Jesus atendendo ao pedido daquele povo. O povo manda Jesus se ausentar deles porque eles estavam com medo, e Jesus então, no verso 37, toma então de novo o barco e volta para onde ele tinha saído. Só que essa resposta imediata de Jesus, meus irmãos, não faz com que ele aparte a sua graça daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam escravizadas, aquelas pessoas estavam acostumadas com o caos, com o pecado, com a corrupção humana. E o que Jesus faz? Duas coisas. Primeiro, aquele homem que havia sido liberto por Jesus daqueles demônios, ele pede para que Jesus o deixasse seguir com ele, mas Jesus não o atende. Jesus diz para aquele homem ficar na sua cidade e contar para os seus parentes, seus conhecidos, seus amigos e os seus conterrâneos tudo o que Deus tinha feito por ele, e para que eles também, aquela comunidade, pudesse ouvir o Evangelho. Portanto, Jesus, ao mesmo tempo que ele atende o pedido daquelas pessoas e se ausenta daquele lugar, Jesus, ele então prepara um evangelista para que o evangelho dele fosse pregado. E essa é a segunda coisa que acontece, além de Jesus então ele preparar um evangelista e ordenar para que ele anunciasse o evangelho àquelas pessoas. Jesus, com isso, age com graça e com misericórdia. Jesus então ordena aquele homem que agora estava liberto para que ele voltasse e contasse para todos os seus conterrâneos tudo o que Deus tinha feito por ele, para que aquele povo pudesse ouvir aquele testemunho, para que aquele povo pudesse ouvir o Evangelho e fossem libertos então daquela prisão, do aprisionamento do pecado que já estava tão acostumado nos seus corações. O que a gente aprende, meus irmãos, então com esse texto?
Primeiro, a não deixarmos de pregar o Evangelho, eu e você, nesse mundo cheio de turbulências, nesse mundo onde impera o caos espiritual, onde a corrupção humana ela é vista como normalidade. Jesus quer que nós, onde estamos, preguemos o Evangelho. Então, meus irmãos, diante dessa terrível pandemia em que nós estamos vivendo, não responda aos profetas do caos, que dizem que as coisas vão piorar, que dizem que a previsão é de que isso vá durar por muito tempo. Pregue o Evangelho. Mesmo que dure muito tempo, mesmo que as coisas elas sejam danosas, continuem danosas para as pessoas, precisamos pregar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação que dizem às pessoas que nada está perdido e que com Cristo tudo pode ser então transformado, tudo pode ser então mudado. Você também precisa aprender com esse texto a não desprezar os benefícios do Evangelho. O Evangelho transformou aquele homem e o que aquelas pessoas viram foram apenas porcos que foram perdidos pelos seus porqueiros. Às vezes, meus irmãos, nós vemos uma pessoa se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo e essa pessoa talvez seja uma pessoa muito famosa e ela resolve então abandonar tudo e seguir a Cristo, perde a fama, perde o prestígio, fica pobre. E às vezes as pessoas dizem, olha, coitado, tinha tudo antes e agora virou crente e não tem mais nada. Quando na verdade aquele homem, ele ganhou tudo. Ele perdeu então tudo aquilo que o pecado, que esse sistema corrupto tinha lhe dado. E ganhou a Cristo e com isso ele ganhou tudo. Então ao invés de a gente olhar para a perda dessas pessoas, devemos olhar para o que essas pessoas ganharam. O apóstolo Paulo disse isso, né? Ele disse uma vez que tudo o que ele tinha conquistado, na verdade, não era nada. Ele a considerava como refúgio, como algo desprezível, porque ele tinha ganhado a Cristo. Preguemos o Evangelho e mostremos às pessoas que o maior tesouro que alguém pode obter na vida é a sua salvação em Cristo Jesus. Mas também, meus irmãos, tomemos cuidado com os profetas do caos. Tomemos cuidado com aqueles, meus irmãos, que estão anunciando o caos, que estão amedrontando as pessoas diariamente com a corrupção humana. E tomemos cuidado para que a gente não venha ser consumido por essas mensagens que não são a mensagem do Evangelho. Lutemos para pregar o Evangelho com toda a nossa força. Não desprezemos, meus irmãos, o chamado que Cristo faz para conosco. Jesus, a semelhança do que ele fez com esse homem. Jesus também, meus irmãos, ele nos coloca no contexto que nós estamos, para que preguemos o Evangelho, para que falemos às pessoas tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. É assim, meus irmãos, que nós temos esperança em meio ao caos. É assim que nós, então, mostramos que temos esperança em meio ao caos. E eu queria encerrar essas palavras recitando a primeira estrofe e o coro do hino de número 303. O hino 303 no nosso finário, Pendão Real, diz assim: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre, até morrer. Que o Senhor nos ajude a viver assim, em nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa o teu povo que agora, Senhor, ouviu a tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, para que estejamos atentos ao teu Evangelho, atentos a ouvir o teu Evangelho, atentos a pregar o teu Evangelho, atentos a
desfrutar dos benefícios do Evangelho de Cristo em nossas vidas, a não desprezarmos, ó Deus, os benefícios, os efeitos do Evangelho em nossas vidas, ó Deus, e atentos também, Senhor, a não darmos ouvidos aos profetas do caos. Abençoa-nos, ó Deus, para que vivamos sempre esperançosos, trazendo também esperança às pessoas, pregando o Evangelho da salvação às pessoas que estão, nesse exato momento, vivendo uma vida de desespero, de incertezas, de inseguranças. Oh Deus, abra, Senhor, os nossos lábios, abra também nosso coração para que recebamos o Teu Evangelho e preguemos essas boas novas de salvação a todos os aflitos. Ó Deus, nos abençoe também, Pai. Fortaleça a nossa esperança, a nossa fé, a nossa convicção, ó Deus, de que com Cristo nós ganhamos tudo e de que tudo sem Cristo é uma grande perda. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos abençoe a vivermos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, em nome de Jesus.